Eu sempre achei que conhecia a mulher com quem eu iria me casar, até o instante em que a porta lateral da igreja se abriu. O som foi tão discreto que ninguém além de mim percebeu, mas bastou para que a noiva, parada diante do altar, perdesse o controle por inteiro. O véu tremeu, a respiração dela falhou, e por um segundo eu senti que algo terrível estava prestes a acontecer ali, diante de todos os convidados. Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade e país você está assistindo, porque o que eu vou revelar agora mudou o rumo da minha vida. E muita gente precisa ouvir isso. Quando meus olhos seguiram o olhar desesperado da noiva, percebi que o medo dela não era da cerimônia, nem de mim, mas de quem estava na porta. E foi naquele momento que tudo começou a fazer sentido. Os olhares evitados, as desculpas ensaiadas, o jeito como ela tentava afastar meu pai de qualquer decisão do casamento. Ela dizia que era para não estressá-lo, mas eu sabia. Meu pai só queria ver o filho casar. Só que minha noiva não queria ele lá. Ela não permitiu sequer que ele entrasse na igreja. Humilhou-o, mandou que o segurança o retirasse. Meu pai, um homem simples, deixou o local com os olhos baixos. E eu só descobri isso quando já era tarde demais. O pior é que ela fingia bondade diante de todos. Caridade, sorrisos, promessas, uma santa na frente das câmeras e uma tirana longe delas. E mesmo assim, eu ainda não tinha entendido o que ela escondia. Até a porta lateral se abrir e o véu dela cair antes do sim. Ali naquele instante percebi que o casamento não era o começo de uma família, mas o desfecho de uma mentira que eu nem imaginava estar vivendo. Eu não planejei transformar meu casamento na descoberta mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida. Por muitos meses, eu acreditei que estava ao lado de uma mulher dedicada, atenta aos detalhes, sempre pronta para dizer que queria o melhor para nós. Mas esse melhor nunca incluía o meu pai. Ela sempre arrumava um motivo para afastá-lo. Ora era o horário da reunião com o decorador, ora era o ensaio da cerimônia, ora era algum problema inventado com o traje dele. Meu pai não reclamava, ele apenas aceitava. É o tipo de homem que aprendeu a engolir o desgosto para não atrapalhar ninguém. Mas eu via, ele só queria estar presente. Ele só queria segurar meu braço na porta da igreja. Era o sonho dele. Um sonho que ela fez questão de pisotear. E antes de continuar essa história, eu peço a você que comente aqui embaixo qual cidade e país você está assistindo, porque esse relato não é apenas um desabafo. É um alerta. Um aviso silencioso sobre como algumas pessoas se escondem atrás de sorrisos ensaiados para alcançar o que desejam. Eu descobri essa verdade não de uma vez só, mas em pedaços. Um comportamento estranho aqui, um comentário torto ali, a forma como ela sorria para as câmeras e congelava quando ninguém estava olhando. Tudo parecia pequeno demais para levantar suspeita. Até o dia em que o cerimonialista me contou, quase sem jeito, que a noiva havia deixado instruções claras. O pai do noivo não deve entrar na igreja. Aquilo ficou preso dentro de mim como uma pedra. Eu não queria acreditar. Eu tentava justificar, minimizar, aliviar. Mas a verdade, aquela verdade que evita ruído, mas não evita dor, já estava ali. O que eu não sabia é que a mulher que abriu a porta lateral da igreja carregava exatamente a peça que faltava para tudo fazer sentido, e aquele instante mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre amor, família e sobre a noiva que estava prestes a dizer sim. A primeira vez que percebi algo errado foi durante a escolha das flores. Eu queria lírios. Eram as flores favoritas da minha mãe. E meu pai sorriu quando sugeri incluí-las na decoração. Mas bastou minha noiva ouvir a palavra lírios para torcer o lábio e dizer que não combinava com o estilo dela. É ultrapassado, ela disse, sem olhar para mim. Meu pai tentou sorrir para disfarçar a decepção, mas o sorriso dele nunca chegava aos olhos quando ela estava presente. Os detalhes começaram assim, pequenos. Um comentário atravessado, uma decisão final tomada sem me consultar, uma mudança de horário para melhorar a logística, mas que sempre coincidia com o único horário em que meu pai poderia participar.
Eu me convenci de que eram coincidências. Afinal, quando queremos ver uma pessoa como boa, fazemos um esforço enorme para justificar o que não faz sentido. E eu fazia isso todos os dias. O comportamento dela mudava de acordo com quem estava por perto. Na frente dos meus amigos, ela era a noiva dedicada. Na frente dos meus funcionários, era gentil. Mas perto do meu pai, o ar mudava. Ficava mais frio, como se ela não precisasse manter a máscara. Ele percebia, claro, mas nunca reclamou. Apenas ajeitava o boné, passava a mão nos olhos e fingia que não viu nada. Uma semana antes do casamento, ele chegou a comentar comigo, enquanto me ajudava a colocar uma luminária nova em casa. Filho, você está feliz? A pergunta tinha um peso silencioso, como se estivesse revestida de algo que ele não conseguia dizer claramente. Eu respondi que sim, talvez rápido demais. Ele não insistiu, apenas assentiu devagar, como quem aceita uma verdade que não acredita completamente. Naquele mesmo dia, quando minha noiva chegou, o sorriso falso dela surgiu tão rápido que eu percebi o esforço. Ela o cumprimentou sem olhar diretamente para ele e logo me puxou para outro cômodo, reclamando que ele estava atrapalhando nossa agenda. Meu pai ouviu, fingiu que não, ajeitou a chave inglesa na cintura e se ofereceu para terminar o serviço sozinho. Eu o deixei ali, com o corpo curvado sobre a luminária, e segui minha noiva. Só muitos dias depois percebi o quanto aquele momento resumia tudo. Ele sempre tentando ajudar, ela sempre empurrando para longe e eu sempre tentando equilibrar o emocional dos dois, sem perceber que estava perdendo os dois no processo. A gota d'água foi no ensaio do casamento. Ela pediu para o cerimonialista retirá-lo da entrada principal, dizendo que queria algo mais elegante. Ele aceitou sem entender e foi se sentar sozinho num banco lateral da igreja. Lembro do olhar dele quando percebi sua ausência. Um olhar de quem se acostuma a ser esquecido. Fui até ele, mas ele apenas balançou a cabeça, dizendo que estava tudo bem. Não estava. Quando confrontei minha noiva, ela me disse que meu pai era desajeitado demais para participar da entrada, que poderia estragar o vídeo, que não combinava com a estética da cerimônia. Cada palavra dela batia como pedra no peito. Mas ela falava com tanta convicção, tanta certeza, que por alguns instantes pensei que talvez fosse mesmo o melhor para o visual da festa. Hoje, só de lembrar, sinto vergonha. Naquela noite, meu pai chegou em casa e deixou o paletó sobre a cadeira. Ficou olhando para ele como se tentasse adivinhar se ainda faria parte daquele momento. Sentei ao lado dele e ele me perguntou: "Só me avisa quando eu devo ir." Se eu ainda for, a frase me atravessou. Eu garanti que sim, que ele estaria lá. Mas a verdade é que nem eu acreditava mais no que estava dizendo. Eu não imaginava que, no dia do casamento, meu pai seria proibido de entrar. Nem que minha noiva seria capaz de algo tão cruel. Nem que a verdade inteira viria à tona quando aquela porta lateral se abrisse e revelasse quem ela nunca imaginou enfrentar. Mas naquele momento, antes de tudo desabar, eu ainda tentava sustentar uma ilusão que já estava rachada, só eu não queria enxergar. No dia do casamento, acordei com uma mistura de ansiedade e culpa. Meu pai já estava de pé antes de mim, sentado na mesa da cozinha com o paletó cuidadosamente dobrado ao lado. O café dele esfriava, enquanto ele tentava disfarçar o nervosismo. Quando me viu, abriu um sorriso torto. Aquele sorriso de quem tenta participar da felicidade do filho, mesmo que tenha sido empurrado para longe do processo inteiro. Ele me entregou um envelope pequeno, amassado nas bordas. "É só uma lembrança, filho, para te acompanhar no altar." Eu ainda não sabia, mas aquele envelope seria decisivo para entender tudo mais tarde. No caminho até a igreja, minha noiva mandou uma mensagem pedindo que eu chegasse antes. Disse que detalhes finais precisavam ser acertados. Não mencionou meu pai. Quando entramos no local, o segurança parou dele como se fosse um estranho. Meu pai mostrou o convite, mas o homem olhou para mim como se esperasse instruções. Foi só quando a noiva se aproximou que tudo ficou claro. "Ele não pode entrar por aqui", ela disse fria. "A entrada lateral é mais adequada."
mais adequada para ela não tê-lo por perto. Meu pai abaixou a cabeça, agradeceu ao segurança, como se estivesse incomodando, e caminhou para a lateral da igreja, sozinho. Eu fiquei olhando para suas costas curvadas e uma sensação de aperto tomou meu peito. Quando tentei segui-lo, minha noiva segurou meu braço. Você vai amassar o terno. Vamos cuidar das fotos. Eu deveria ter ido atrás dele. Deveria ter ignorado o terno, as fotos, a estética. Deveria ter escolhido meu pai. Enquanto o cerimonialista nos guiava pelos preparativos finais, senti que algo não encaixava. Os padrinhos chegavam, as daminhas corriam pelo corredor, a música de teste ecoava pelas paredes. Mas havia um silêncio estranho no fundo da igreja. Um silêncio que eu não sabia nomear, mas que parecia carregado demais para ser ignorado. Minha noiva fingia não perceber. Caminhava com passos calculados, sorriso pronto, cumprimentando convidados importantes como se fosse a anfitriã de um evento político. Quando a maquiadora retocou seu rosto, vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes: medo. Não era nervosismo de noiva. Era medo de ser vista, medo de algo, ou alguém, que poderia estar ali. Está tudo bem? Perguntei. Ela respirou fundo e disse: Só não deixa ninguém entrar sem minha autorização. Ninguém. Aquilo deveria ter sido suficiente para eu parar tudo. Pouco antes da cerimônia começar, fui até a lateral da igreja atrás do meu pai. Queria vê-lo antes de entrar, mas ao chegar, o encontrei sentado em um banco improvisado, como se estivesse esperando ser chamado, e sabendo que não seria. Ele me olhou com ternura, não com tristeza. Estou aqui, filho. Vai lá. Seu momento chegou. Eu queria que ele estivesse comigo naquele momento. Mas ele havia sido silenciado pela mulher que eu colocaria no altar. Quando o cortejo começou, meu coração acelerou. Eu tentava manter a postura, mas minha mente voltava o tempo todo ao rosto do meu pai sendo barrado na porta. A música preencheu o salão e, por um instante, tudo pareceu caminhar como planejado. A noiva entrou deslumbrante, como sempre fez questão de parecer. Mas basta uma fachada bonita para esconder uma verdade que apodrece por dentro. O momento em que nossos olhares se encontraram no altar deveria ter sido o mais marcante da minha vida. E foi, mas não como eu imaginava. Havia algo inquieto nela. Um tremor sutil nas mãos, um engolir seco, como se tentasse manter uma máscara que estava prestes a cair. E quando olhei para o fundo da igreja, vi a porta lateral tremular levemente, como se alguém estivesse prestes a entrar. A música cessou. As daminhas ficaram imóveis. Até o padre hesitou. A porta lateral se abriu apenas alguns centímetros, e a reação da noiva foi instantânea. Ela perdeu o controle por completo. O véu tremulou, escorregou, caiu aos pés dela como um pedido de socorro. Meu pai estava ali perto, mas não foi ele quem causou a queda. Era outra pessoa. Alguém que ela jamais imaginou ver de pé naquele lugar. E naquele instante eu entendi que a verdade estava prestes a atravessar aquele corredor. E ninguém poderia impedir. A porta lateral da igreja não chegou a bater. Ela se abriu devagar, como se quem estivesse do outro lado tivesse medo de interromper algo, ou de ser notado antes do momento certo. Minha noiva, porém, notou de imediato. O rosto dela mudou tão rápido que parecia ter sido arrancado de uma máscara. O sorriso treinado desabou, os ombros afundaram e os olhos se arregalaram com um pavor que ninguém esperava ver em uma noiva no próprio casamento. Os convidados começaram a se virar para olhar o que ela encarava com tanto horror, mas ninguém via nada além da porta entreaberta. A luz de fora filtrava uma silhueta indistinta. Foi o tremor da respiração dela que denunciou mais do que qualquer palavra. Ela tentou recuar um passo, mas o salto escorregou no véu caído. Agarrou meu braço com tanta força que suas unhas marcaram minha pele. Não deixe entrar, ela sussurrou. A voz dela não tinha doçura, nem firmeza. Tinha pânico. O padre tentou retomar a cerimônia, mas sua voz desapareceu diante do clima estranho que tomou conta da igreja. As daminhas se aproximaram da parede,
como se pressentissem que algo grave estava para acontecer. O organista tirou as mãos das teclas. O ar parecia suspenso, pesado, denso, pronto para desabar. E então a silhueta deu um passo para dentro. Minha noiva abriu a boca, mas não saiu som. Eu senti meu coração bater de um jeito que fazia tempo que não sentia. Não de amor, mas de alerta. De repente, tudo o que eu havia abafado nos últimos meses voltou com força. O jeito como ela tratava meu pai, as ordens frias, as decisões forçadas, os humilhantes, não combina com ele. Aquele olhar agora revelava que havia muito mais ali. Algo que ela tentou esconder de todos, inclusive de mim. Quando a pessoa entrou completamente, a primeira reação não veio dos convidados, mas de minha noiva, que deu um passo para trás como se tivesse visto um fantasma. Ela levou a mão ao peito, tentando encontrar ar. Quem entrou não era meu pai. Não era alguém da família. Não era um ex-namorado, como muitos cochicharam depois. Era a faxineira da igreja. A mesma mulher humilde que limpava os bancos antes da missa, que arrumava velas, que silenciosamente deixava a igreja impecável para cerimônias que nunca eram sobre ela. Uma mulher discreta, sempre invisível aos olhos da minha noiva. Eu a conhecia apenas de vista, até aquele momento. Mas minha noiva, ela a conhecia muito mais do que deixara transparecer. A faxineira caminhou com passos firmes, sem pressa. Trazia algo nas mãos, mas estava enrolado em um tecido, como se fosse delicado demais para ser exposto de imediato. O olhar dela cruzou o meu por um instante, e nele havia dó. Não pena, não curiosidade, dó. Como quem sabe que você está prestes a descobrir algo que vai quebrar tudo por dentro. Minha noiva começou a balbuciar frases desconexas. Ela não pode. Você disse que isso não era pra... Mas já era tarde. O pânico dela já tinha dito tudo antes mesmo da faxineira abrir a boca. O silêncio na igreja era tão profundo que eu ouvia o próprio pulso. Eu percebia meu pai ali no fundo, tentando entender o que estava acontecendo, tão discreto quanto sempre foi, mas atento. Ele ergueu o olhar para mim e eu vi a mistura de preocupação e dor. A dor de quem queria me proteger sem saber do quê. Quando a faxineira finalmente parou diante do altar, ela respirou fundo. Olhou primeiro para mim, depois para a noiva. Não havia raiva em sua expressão. Não havia vingança. Apenas a firmeza de quem carrega um segredo por tempo demais. Ela abriu o tecido devagar, como se tirasse o peso de anos de silêncio. E quando eu vi o que estava ali dentro, meu corpo inteiro se arrepiou. Não era uma prova pequena. Não era uma fofoca. Não era uma acusação vazia. Era algo que minha noiva havia feito antes do casamento. Algo que envolvia dinheiro, manipulação e alguém da minha própria família. E naquele momento, diante do altar, com a igreja inteira observando, a noiva percebeu que não tinha mais para onde fugir. Porque a faxineira não estava ali por acaso. Ela estava ali porque minha noiva tinha subestimado a pessoa errada. E o que estava no pano era apenas o começo. Quando o pano caiu, revelando o que estava escondido, senti o chão tremer sob meus pés. Era um maço de documentos, contratos, transferências, assinaturas falsificadas, e-mails impressos, tudo cuidadosamente organizado, como se a faxineira soubesse que aquele momento precisaria de clareza absoluta. Mas o que mais me atingiu foi reconhecer o nome do meu pai estampado em várias páginas. Meu pai, que mal sabia operar um celular, que nunca mexera com nada além de suas ferramentas de trabalho, estava envolvido em algo que não fazia sentido, até eu ler a primeira linha. A noiva tinha tentado tomar dele a única propriedade registrada em seu nome, a pequena oficina onde ele trabalhara por décadas. A mesma oficina que ela dizia não combinar com a imagem do casamento. Agora eu entendia. Ela não queria que ele aparecesse. Ela não queria que o velho dele fosse visto. Ela queria apagar tudo que me ligava às minhas raízes para que eu coubesse no molde que ela queria vender para o mundo. Meu pai não era o problema. Ele era o alvo. A igreja ficou em silêncio absoluto. O padre, atônito,
segurava o crucifixo no peito como se pedisse orientação divina para algo que fugia completamente do sagrado. Convidados cochichavam, tentando entender o que estavam vendo. Minha noiva, porém, entrou em desespero total. "Isso é mentira!" gritou, arrancando o buquê do altar e deixando pétalas se espalharem pelo chão. Mas sua voz tremeu. Não era indignação. Era medo. A faxineira permaneceu imóvel, segurando a borda do pano com a mesma calma de quem vê a chuva cair depois de muito calor. Eu olhei para o meu pai. Ele estava pálido, confuso. Aproximou-se devagar, com passos curtos. "Filho, eu não entendo. Ela me pediu só para assinar uns papéis. Eu achei que era coisa da festa. A culpa dele, por confiar demais, cortou meu peito como lâmina. Ele sempre acreditou nas pessoas, até nas erradas. E ela usou justamente isso, a inocência dele, para tentar arrancar a única coisa que ele tinha no mundo." Minha noiva tentou correr até os documentos, mas a faxineira foi mais rápida. Com um simples movimento, colocou a mão na frente dela, sem encostar, apenas bloqueando a passagem. A autoridade naquele gesto não vinha de força, vinha de verdade. "A senhora sabe que tentou enganar esse homem", disse olhando para a noiva. "E também sabe que usou o pai dele para isso." O olhar da faxineira não era de ódio. Era de alguém que finalmente pôde entregar algo pesado demais para carregar sozinha. "Você não sabe do que está falando!" Minha noiva gritou, a voz falhando. "Ele me obrigou!" Ela apontou para meu pai. O mesmo homem que nunca levantou a voz nem comigo, muito menos com ela. Meu pai deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco sem mãos. Seus olhos marejaram. "Eu nunca faria nada contra você." E naquele instante, percebi que ele estava tentando justificar algo que nem entendia. Foi então que a faxineira explicou. De forma simples, direta, devastadora. Ela havia visto minha noiva, semanas antes, em reunião com um homem engravatado dentro da sacristia. Havia ouvido quando ela disse: "Se eu conseguir que ele assine, passo tudo para o meu nome depois do casamento. O velho nem vai notar." E ouviu também quando o advogado respondeu: "Isso é fraude. Mas se você quer mesmo essa vida, precisa cortar esse vínculo com a família dele. Minha noiva havia dito que faria isso." E cumpriu, começando por afastar meu pai de mim. Quando percebi a extensão da mentira, minha garganta fechou. Eu não conseguia respirar. Enquanto isso, ela, desesperada, se agarrava ao vestido como se o tecido pudesse impedir o mundo de vê-la como realmente era. "Ele precisa de mim!" gritava. "Eu fiz tudo isso por nós!" Não! Ela fez por ambição, por controle, por poder. E todas as peças que eu ignorara começaram a se encaixar de forma cruel. Meu pai segurou meu braço, a mão trêmula. "Filho, me desculpa. Se eu soubesse, se eu imaginasse." Eu apertei sua mão. "O senhor nunca teve culpa. A igreja inteira testemunhou aquilo não como um espetáculo, mas como uma ruptura." E enquanto a noiva desmoronava diante de todos, percebi que a porta lateral não havia sido apenas uma entrada inesperada. Havia sido a linha que separou o que eu acreditava viver da vida real que eu finalmente enxergava. Depois que a faxineira expôs os documentos, minha noiva perdeu o controle por completo. Ela já não gritava para convencer ninguém. Gritava porque sabia que a máscara tinha caído para sempre. O buquê estava em pedaços no chão, o véu sujo de pó, a maquiagem borrada. O que antes parecia uma mulher perfeita, agora era apenas alguém tentando se agarrar às próprias mentiras, como quem tenta segurar água nas mãos. "Isso não pode estar acontecendo", repetia sem direção. Mas estava, e diante de todo mundo. O padre, com voz trêmula, aproximou-se como se buscasse restaurar alguma dignidade na cena, mas não havia mais cerimônia possível. Os convidados, atordoados, formaram um corredor silencioso entre mim e o que restava daquela relação. E foi nesse corredor que meu pai avançou devagar, arrastando o pé direito como sempre fazia por causa da dor antiga no quadril. Ele não olhava para ela, olhava para mim,
Filho, vai ficar tudo bem, disse ele, mesmo sem acreditar completamente nisso. Mas aquela frase foi o primeiro pedaço de chão firme que tive naquele dia. A noiva tentou se aproximar de mim, mas a faxineira ficou entre nós, não por confrontar, mas por proteção, como se entendesse que eu estava vulnerável demais para ouvir mais mentiras. Você precisa me ouvir, ela insistiu. Por um instante eu quis ouvir. Parte de mim ainda buscava explicação, reparo, retorno. Mas então olhei para meu pai, um homem que nunca me pediu nada, e percebi a sombra profunda que ela deixara nele. E foi ali, sem grito, sem teatro, que eu entendi. Aquela mulher não só me enganou, ela feriu a pessoa mais importante da minha vida. Não tenho mais o que ouvir, respondi, pela primeira vez com firmeza. Foi o suficiente para ela finalmente desabar. O choro dela ecoou alto pela igreja, mas não me atingiu mais. Os seguranças a acompanharam até a porta principal, e quando ela saiu, a música ensaiada para nossa entrada começou a tocar por engano, criando um contraste quase cruel com a realidade que testemunhávamos. Nada mais simbolizava tão bem o fim. Quando tudo silenciou, virei-me para a faxineira. Ela segurava os documentos com cuidado, como quem segura algo que não queria carregar, mas precisou. Por que você fez isso? Perguntei. Ela respirou fundo. Porque seu pai merece respeito. E porque ninguém deveria assistir seu próprio filho cair em uma armadilha sem ter chance de se defender. Não era heroísmo, era humanidade. Era alguém que viu a crueldade e decidiu não ser cúmplice. Meu pai, emocionado, aproximou-se dela. Eu não sei como agradecer. Ela sorriu. Um sorriso simples, sincero. O senhor já agradeceu. Só de ter criado um filho que olha para você desse jeito. Por um instante, a igreja inteira pareceu respirar aliviada. Os convidados começaram a se retirar. Alguns se aproximaram para me abraçar, outros apenas baixaram a cabeça em respeito. Não houve murmúrios maldosos, apenas um profundo silêncio carregado de compreensão. Muitos sabiam o que era ser enganado por alguém que parecia perfeita demais. Enquanto caminhávamos para fora da igreja, eu, meu pai e a faxineira, tive a sensação de que algo enorme se partira dentro de mim. Mas também algo novo começava a nascer. Meus olhos encontraram os do meu pai. Me desculpa por não ter visto antes. Falei. Ele segurou meu ombro com força. Você viu agora. E isso é o que importa. Chorei ali mesmo, sem vergonha, sem medo, amparado pelo homem que a noiva tentou apagar da minha vida. A faxineira se despediu discretamente, como sempre fazia tudo. Mas antes de ir, entregou-me o envelope que meu pai havia deixado de manhã. Eu tinha esquecido dele na confusão. Abri com as mãos ainda trêmulas. Era uma foto nossa, antiga, eu criança segurando uma chave inglesa do tamanho do meu braço. Atrás uma frase escrita de próprio punho. Para nunca esquecer de onde você veio. E naquele instante, eu enfim entendi o que a porta lateral representou naquele dia. Não foi apenas a entrada da verdade. Foi a saída definitiva de tudo aquilo que não era amor. Saí da igreja com a sensação de que tinha vivido uma vida inteira em poucas horas. A mulher que eu achava amar revelou-se uma construção frágil, sustentada por ambição, aparência e mentiras. Mas o que mais me marcou não foi a queda dela. Foi a força silenciosa do meu pai, que mesmo ferido, humilhado e enganado, permaneceu de pé ao meu lado. Ele foi o único que nunca precisou provar nada. Sua presença era a verdade que eu demorava a enxergar. Enquanto caminhávamos juntos, percebi que o casamento que não aconteceu talvez tenha sido o maior presente que a vida poderia me dar. A faxineira, com sua coragem inesperada, devolveu-me não apenas a liberdade de escolher melhor, mas a dignidade que eu, sem perceber, havia abandonado. Ela não entrou na igreja para destruir. Entrou para impedir que eu destruísse a mim mesmo. Hoje, ao olhar para trás, entendo que o amor não está nos votos ditos diante de uma multidão, mas nos pequenos gestos daqueles que permanecem quando o mundo desaba. O véu caiu antes do sim, mas foi ali que comecei a ver com clareza,
e pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar, ao lado da única pessoa que nunca deixou de ser família.